Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Bioquímica Clínica. Gostaria de agradecer o convite ao Centro Educacional 7 de Setembro. Aguardo as dúvidas de vocês ao longo dessas aulas para que eu possa responder na próxima aula, que é uma aula só de perguntas e respostas. Eu sou a professora Kaline, sou biomédica, tenho habilitação em análises clínicas, trabalhei com bioquímica clínica, e tenho mestrado e doutorado na área da saúde, na área de biofotônica, onde realizei algumas dosagens também de análise bioquímica durante o meu mestrado e doutorado. Bom, já falamos bastante coisa nesse curso de bioquímica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marcadores de infarto e marcadores tumorais. Então, nós vamos aqui para a aula 4 falar um pouco dos marcadores de função cardíaca, que é creatinoquinase, mioglobina, troponinas, lactato desidrogenase, e os marcadores tumorais, que vou conversar com vocês um pouquinho sobre alguns específicos para determinados tumores, mas existem muitos marcadores tumorais, de acordo com a região onde é desenvolvido o tumor. Então, a gente vai falar de alguns que são bem importantes, todos são importantes, mas os principais que eles têm mais predomínio aí no desenvolvimento de tumores, que é lactato desidrogenase, fosfatase alcalina, tireoglobulina, PSA, FP, beta-HCG, CEA, BRCA1, BRCA2. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses marcadores. Começando a falar em infarto, gente, o que é infarto, né? Nessa aula, nós vamos compreender os marcadores bioquímicos do infarto agudo do miocárdio e interpretar os resultados e correlacionar com a data e horário provável do infarto agudo do miocárdio. O infarto, pessoal, é quando ocorre um interrompimento na passagem de oxigênio, né? Na passagem sanguínea. Tem alguma obstrução ali nas artérias ou nas veias. Então, isso é um infarto, é quando ocorre uma ruptura, uma obstrução ali da passagem sanguínea com oxigênio. Então, quando fala miocárdio, miocárdio quer dizer que é o músculo do coração. Então, infarto agudo do miocárdio é quando ocorre alguma obstrução de passagem sanguínea no coração, que é o infarto agudo, ali naquele momento acabou de acontecer, infarto agudo do miocárdio. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai saber quais são os exames realizados para avaliar exatamente qual foi o horário do infarto, a quantas horas aquela pessoa foi infartada. Então, tem como descobrir através de análises de enzimas cardíacas. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma obstrução do fluxo sanguíneo com redução do aporte sanguíneo, que causa isquemia, que é uma redução de oxigenação aí nas veias. Então, aqui nós temos uma artéria, por exemplo, com passagem de sangue normal, aqui tem as hemácias, com a hemoglobina e o oxigênio. Aqui, por exemplo, a pessoa que tem a aterosclerose, que nós falamos na aula anterior, aqui tem um acúmulo de gordura e aqui vai causar uma obstrução da passagem sanguínea. Então, a pessoa que tem a aterosclerose, se tiver aterosclerose nas veias, nas artérias do coração, então vai causar um infarto agudo do miocárdio. Ou até mesmo trombose, que é quando causa aquele coágulo imenso. Então, quando ocorre um infarto agudo do miocárdio, causa necrose tecidual, porque imagina esse local. Então, essa área vai ser toda lesionada. Então, as células que estão aqui, elas vão entrar em necrose. Então, vai ter morte aqui tecidual, morte celular. E muitos dos infartos são causados por aterosclerose, que é o acúmulo aqui da placa de gordura no coração. Então, a lipoproteína LDL, ela sofre oxidação na célula arterial, exercendo efeito pró-aterogênico. Então, quando a pessoa tem muito a lipoproteína LDL, como a gente mencionou, isso vai induzir aqui um efeito de causar a aterosclerose, pró-aterogênico. Então, causa aqui ou uma placa gordurosa ou um coágulo sanguíneo, induzindo aqui uma trombose. Então, aqui nós temos, por exemplo, um coração com infarto, ó. Aqui nós temos a artéria coronária, que é a principal artéria, vamos dizer, do coração, músculo de coração saudável, músculo cardíaco morto, necrosado. Então, aqui houve uma ruptura, ó, o coágulo, ele bloqueia o fluxo de sangue.
Então, aqui tem a placa de gordura e tem o coágulo. Então, esse coágulo, ele bloqueia a passagem de sangue, causando um infarto aqui no coração. Então, aqui tem o músculo cardíaco morto, né? Então, o infarto agudo do miocárdio, aqui tem mais uma foto, obstrução da coronariana, da artéria coronária, e aqui tem a área toda de infarto que não tem oxigenação, porque não tem passagem de sangue. Então, os sintomas pré-cordiais de um infarto agudo do miocárdio é dor forte no peito, como se comprimido por um peso ou aperto, irradiando para o braço esquerdo. Então, estômago, pescoço, costas e maxilar. Sensação de dormência no braço esquerdo, tosse, tontura, falta de ar, sudorese, náusea, sensação de indigestão. Então, se a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, o coração ele fica mais ou menos nessa região. Então, vai causar uma boa parte aqui dos sintomas do lado esquerdo. Então, e quais são, Karine, os principais marcadores bioquímicos de infarto agudo do miocárdio? Então, os principais que nós temos hoje são a creatinoquinase, dentre elas a creatinoquinase de músculo e cérebro, que é a CKMB. Creatinoquinase é abreviada com a sigla CK. E aí, a que avalia... Existem muitas creatinoquinases, né? E aí, nós temos essa que é específica aqui, para o coração, né? Que tem lá no músculo do coração. Troponinas TI, mioglobina, desidrogenase lática, aspartato aminotransferase. Então, esses são os principais marcadores de infarto. Aqui nós temos uma artéria coronária bloqueada devido à formação de um coágulo, mais uma vez, ó, infarto do miocárdio. Aqui nós temos a área infartada. Então, creatinoquinase, primeiro marcador bioquímico de infarto, é uma enzima associada à produção de ATP, principalmente nas células musculares esquelética, cardíaca e cerebrais. Então, existem 3 formas de creatinoquinase, né? Que é uma enzima que catalisa a fosforilação da creatina. Então, essa enzima, ela é responsável por catalisar a fosforilação da creatina, que é uma molécula muito importante na formação de ATP, na formação de energia da nossa célula. Então, nós temos 3 tipos de creatinoquinase, que é a CKMB, encontrada principalmente na musculatura cardíaca, a CKMM, encontrada principalmente na musculatura esquelética, e a CKBB, que é encontrada no cérebro. Então, nós temos esses 3 tipos de enzima creatinoquinase, né? Juntando as 3, nós temos creatinoquinase total. Então, nós temos a famosa CK. Quando a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, chegando no pronto-socorro, é feita a avaliação de CK, que é CK total, e CKMB, que é essa que é relacionada na musculatura cardíaca. Então, aqui mais uma vez, CKMB se encontra principalmente no tecido cardíaco, CKBB se encontra principalmente aqui no tecido cerebral, nos pulmões, e a CKMM se encontra principalmente no músculo estriado esquelético, que se há identificado 3 subunidades desta, explica 90% a 100% da atividade total de CK nas pessoas saudáveis. Então, pessoal, juntando essas 3, formam aqui as famosas creatinoquinases, sendo que quando a pessoa tem infarto agudo do miocárdio, é analisada CK total e CKMB, que é aquela que está relacionada ao coração. CK total. Os níveis de CK, de creatinoquinase, aumentam no sangue quando ocorre lesão muscular ou cardíaca. Então, pode ser que a pessoa não teve infarto do coração. Se ela tiver uma lesão no músculo da perna, também vai aumentar a CK total. A específica é a CKMB. CKMB é a específica do coração. Então, a CK, ela aumenta nas primeiras 4 a 6 horas depois de um ataque cardíaco, e a concentração de CK no sangue, ela começa a aumentar, né? Depois de 4 a 6 horas. E ela atinge o valor máximo pelas 18, 24 horas, e volta ao normal dentro de 2 ou 3 dias. Então, quando a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, essa creatinoquinase total, que é a junção lá das 3, né? Creatinoquinase total, ela aumenta depois de 4 a 6 horas, atinge
um valor máximo entre 18 e 24 horas e voltar ao normal depois de 2 ou 3 dias. Aqui nós temos um intervalo de referência. Aqui nós temos uma área de isquemia, né, baixa oxigenação, de infarto. Aqui nós temos a área de isquemia aumentando, área de isquemia aumentando. Então, esse infarto ele pode aumentar ao longo do tempo, né, dependendo da interrupção da passagem sanguínea. Então, nós vimos que podemos dosar CK total e especificamente a CKMB, que é específica do coração. Então, os níveis de CKMB, juntamente com a CK total, são medidos em pessoas que têm dor no peito para diagnosticar se sofreram um ataque cardíaco. Uma vez que uma CK total alta pode indicar lesão no músculo cardíaco ou nos outros músculos. A CKMB, ela ajuda a distinguir a origem da lesão. Então, a CK total, ela não é específica do coração, pode ser qualquer músculo, né, que lesionado aumenta a CK total. Já a CKMB, ela é específica aqui para o coração. A CKMB é aplicada para avaliar o músculo cardíaco e a concentração da CKMB se eleva depois de 4 a 8 horas após o processo lesivo e atinge um pico em 24 horas e normaliza em 2 a 3 dias após um episódio único e limitado. Então, a intensidade da elevação se correlaciona com o volume de tecido lesado com o prognóstico. Aqui tem a referência da quanto que tem que estar essa CKMB numa pessoa saudável, até 24, essa unidade de medida. Então, pessoal, quando a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, depois de 4 a 6 horas, já pode dosar CK total, ou depois de 4 a 8 horas, dosar CKMB, tá bom? Essa CKMB, ela atinge um pico em 24 horas e volta ao normal depois de 2 ou 3 dias. Então, se a pessoa vai no hospital só depois de 3 dias, aí não consegue mais avaliar a CKMB, porque ela já aumentou e já reduziu. Aí nós temos outros marcadores específicos, né, mais sofisticados, padrão ouro, que eles ficam no sangue por até 10 dias. Essa CKMB e CK total, elas só ficam até 3 dias no máximo. CK total, ela fica até 2 ou 3 dias, 4 dias, por aí. Essa aqui também vai ficar 2, 3 dias, 4 no máximo. Já outros marcadores bioquímicos que nós vamos ver, eles ficam no sangue até 10 dias, que é, por exemplo, a troponina. Troponina é o padrão ouro aí do diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, porque é um marcador que ele fica disponível no sangue até 10 dias. Então, a gente consegue definir, se você dosou 2, 3, se você está no 5º dia do infarto, não conseguiu encontrar CK total nem CKMB, porque elas ficam só até 3, 4 dias. Mas você encontrou troponina. Então, opa, quer dizer que já passou do 3º, 4º dia, porque não tem mais CKMB, não tem mais CK total, mas nós temos troponina. Então, quer dizer que a pessoa infartou, já aumentou CKMB, já baixou e só permanece troponina. Então, é por isso que a gente consegue definir a hora exata que teve o infarto ou o dia exato que teve o infarto. Então, as troponinas são proteínas estruturais envolvidas no processo de contração das fibras musculares esqueléticas e cardíacas e normalmente não estão encontradas na circulação. Então, as troponinas, elas ficam entre a actina e a miosina das fibras musculares. Então, elas estão presentes nas fibras musculares do coração. Então, quando tem um infarto, uma lesão ali, né, naquela região, essas troponinas, elas vão aumentar. Então, nós temos a troponina tipo T e a troponina tipo I. Então, essa aqui, verdinha, tipo I, e essa aqui, tipo T, tá bom? Então, isso aqui é uma fibra muscular, que nós temos a actina. Então, a troponina subunidade T, que nós temos aqui uma fibra muscular, a actina e a tropomiosina, que formam as nossas fibras musculares. E aqui o complexo troponina T, C e I. Então, nós avaliamos principalmente as subunidades T e I. A subunidade T, a elevação dos níveis de subunidade T no soro ocorre entre 4 a 8 horas após a dor precordial
e atinge um pico em 12 horas e permanece elevada por 10 a 14 dias após um evento isquêmico. Então, olha que demais. Essa troponina do tipo T, ela se eleva na corrente sanguínea depois de 4 a 8 horas do infarto, atinge o pico em 12 horas e fica até 10, 14 dias no sangue, tá? São considerados como os marcadores bioquímicos mais específicos e sensíveis para o diagnóstico de lesão isquêmica do miocárdio, porque é uma molécula que consegue ficar por mais tempo na corrente sanguínea. Então, ela tem maior especificidade, 100% de especificidade, sensibilidade 95% e ela é útil na angina instável. Então, essa troponina ela é muito importante, ela é considerada um marcador padrão ouro para um infarto agudo do miocárdio. Assim como a troponina subunidade I também é importantíssima. A elevação dela acontece entre 4 e 8 horas, também atinge um pico em 12 horas e também permanece entre 10 e 14 dias. Então, as troponinas do tipo T e I são consideradas marcadores bioquímicos específicos, né? E sensíveis para o diagnóstico da lesão isquêmica do miocárdio. Elas têm alta especificidade, gold standard. Então, são os melhores marcadores aí, são as troponinas, que elas permanecem por muito tempo. Além das creatinoquinases e troponinas, nós temos a mioglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio no músculo. Então, a mioglobina é usada em conjunto com a troponina para diagnosticar ou excluir o infarto agudo do miocárdio. É uma proteína do grupo M, e ela é encontrada no músculo esquelético e cardíaco, e ela é quem transporta o oxigênio dentro do músculo. Ela é liberada na circulação rapidamente após uma lesão muscular ou uma lesão do músculo cardíaco. Então, quais os tipos de marcadores cardíacos, né, que nós temos aí padrão ouro? Mioglobina e troponinas. Então, a mioglobina, os níveis de mioglobina começam a se elevar 2 a 3 horas. Então, ó, enquanto que a CKMB e as troponinas, elas se elevam só depois de 4 horas, a mioglobina, ela se eleva logo após 2 horas. Então, ela é um marcador que é um dos primeiros marcadores que tem após o infarto, é o aumento de mioglobina. Logo após 2 horas já dá para saber. Então, atinge seu máximo em 8 a 12 horas e volta ao normal em um dia. Então, o ruim da mioglobina é que ela só fica permanente por um dia, né? Então, depois de um dia, a gente não consegue usar a mioglobina como marcador de infarto agudo do miocárdio, só naquele mesmo dia. A vantagem da mioglobina sobre outros marcadores cardíacos é que ela aumenta antes da troponina. A troponina, ela aumenta só após 4 horas. A mioglobina aumenta logo após 2 horas. Entretanto, ela não é específica de lesão cardíaca, porque pode provir do músculo cardíaco ou do músculo esquelético. A gente não pode confiar somente na mioglobina. Tem que utilizar a mioglobina associada à troponina para ver se realmente foi infarto agudo do miocárdio. Ou mioglobina e creatinoquinase MB. Então, tem que usar algum outro marcador junto com a mioglobina para ver se realmente foi infarto. Porque qualquer músculo que tiver alteração no nosso corpo pode alterar a mioglobina. A mioglobina, ela é uma proteína que carrega oxigênio no músculo. Nas carnes dos animais, a mioglobina é quem dá essa cor vermelha aqui, essa pigmentação no músculo das carnes dos animais. Então, ela é uma proteína presente nos nossos músculos. Bom, nós temos um outro marcador importante, que é a desidrogenase lática, LDH, ou o famoso lactato aí. Então, o LDH é uma enzima que atua na oxidação do lactato a piruvato. Então, geralmente a gente faz dosagem da enzima desidrogenase lática, porque é ela que oxida o lactato para formar o piruvato. Então, nós temos aqui, ó, lactato, piruvato. Então, essa enzima, LDH, que atua nessa oxidação do lactato a piruvato. Então, se aumenta essa enzima, LDH, então, quer dizer que a gente tem aí um aumento temos aí um infarto agudo do miocárdio, porque está aumentando o consumo de energia, aumenta a ATP e aumenta essa quebra aí de lactato piruvato. Então, é indicador geral da existência e severidade de um dano tecidual.
tem uma enzima de ampla distribuição pelos tecidos e está aumentada em várias situações, como doenças hepáticas, infarto agudo do miocárdio e anemia hemolítica. Então, se tiver aumento dessa enzima, desidrogenase lática, também pode ser relacionada ao infarto. Aqui nós temos os valores de referência. Então, o adulto ele tem que ter entre 135 a 214, nessa unidade de medida de desidrogenase lática. E aí nós temos a AST, que é a aspartato aminotransferase. A gente viu que ela é uma enzima que marca inflamação no fígado, de lesão hepática, mas ela também está relacionada com infarto agudo do miocárdio. Então, ela também pode aumentar no infarto agudo do miocárdio. No entanto, ela não é específica de infarto, porque ela pode também estar relacionada com lesão no fígado, lesão hepática. Mas ela ajuda, né, junto com os demais exames, a chegar ao laudo ali de infarto agudo do miocárdio. Então, aqui eu fiz um resuminho sobre os principais marcadores de infarto. Então, a CKMB, ela tem ali uma alteração inicial, começa a se elevar entre 4 e 8 horas, e as troponinas e IT também, entre 4 e 8 horas. O pico de elevação da CKMB entre 12 e 24 horas, das troponinas, do tipo I, 12 horas, tipo T, 12, 48 horas. Tempo de retorno ao normal, então aqui a CKMB entre 4 e 3 dias, aqui as troponinas tipo I, 3 a 10 dias, troponinas tipo T, 7 a 10 dias. Elas podem ficar até mais um pouquinho, 14 dias. Então, a literatura, ela varia muito. Então, algumas literaturas falam de 10 a 14 dias, outras até 10 dias, então é por aí, mais ou menos nessa faixa, entre 10 e 14 dias. Aqui tem um gráficozinho, então, no primeiro dia após o infarto, aumenta a mioglobina, né? Aumenta após 2 horas e ela fica até 24 horas. E aí, entre 2 a 4 horas, começa a aumentar as troponinas, e a CKMB é a mais tardia ali, que ela aumenta em 4, 6 horas. As troponinas, elas podem aumentar até um pouquinho antes de 4 horas. Então, embora aqui esteja 4 horas, mas elas podem começar a aumentar aqui um pouquinho antes. Então, aqui nós temos os marcadores de necrose miocárdica. Então, aqui em rosa, a mioglobina, que fica ali um dia, né, após o infarto. Nós temos aqui a CK total, começa a aumentar aqui no primeiro dia e ela pode permanecer até 3 dias. Nós temos aqui a CKMB, que tem um pico aqui, né, em após 24 horas, mais ou menos, e ela pode permanecer até 2, 3 dias. Essa é de azul. Aí aqui vem as troponinas, que elas têm um pico aqui de entre 12, né, depois de 12, 24 horas. Aqui nós temos a tipo T em verde e a tipo I em roxo. Então, elas vêm e elas permanecem aqui até 10, 14 dias. Então, por isso que as troponinas, elas são nosso padrão ouro, porque elas elevam e permanecem na corrente sanguínea por mais tempo. Então, elas vão indicar realmente ali um infarto. Então, aqui nós temos o passo a passo do diagnóstico de infarto: artéria coronária direita, artéria coronária esquerda, infartada, essa região aqui, ó, foi infartada. Então, se for um infarto, a artéria coronária do coração está obstruída e, em consequência, falta oxigênio nas células miocárdicas, que morrem e têm suas membranas rompidas. Quando essas células morrem, elas liberam no sangue uma quantidade grande de enzimas cardíacas. As duas principais são troponina e CKMB. Então, nós temos aqui as enzimas que estão liberadas, principalmente troponina, CKMB, mas a gente viu que também tem outros marcadores que também estão relacionados, como, por exemplo, a mioglobina, a desidrogenase lática, a AST. Então, por meio de exame de sangue, né, se a... eu esqueci de ler esse número 1, né? Paciente chega ao hospital com dores prolongadas no peito por mais de 10 minutos. Para confirmar se é o infarto, o médico solicita eletrocardiograma e o exame de enzimas cardíacas, também chamadas de marcadores de necrose miocárdica. Então, pessoal, quando tem a dor no peito por mais de 10 minutos, vocês já podem desconfiar de um infarto. Então, já corre pronto-socorro, já pede para fazer eletrocardiograma e dosar as enzimas aí relacionadas ao músculo cardíaco, que são principalmente troponina, CKMB. Então, por meio de exame de sangue, se há uma elevação da troponina e CKMB,
o que seria indício do fator de infarto. Caso o exame confirme a elevação das enzimas e o eletrocardiograma também apresente indícios, o paciente é tratado com urgência com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, os principais exames são realizados de imediato, já é troponina e CKMB, mas também pode realizar os outros. Então, pessoal, a melhor forma de prevenir, né, o infarto é você tendo cuidados, né, alimentação saudável, atividade física, redução de gordura, massa, fritura, refrigerante. Então, prevenir é o melhor remédio para o coração, né? Então, para não infartar, nós devemos ter hábitos de vida saudáveis e ter cuidado para não entupir nossas veias, né? Com muita gordura, muitos alimentos industrializados, gordura trans, que a gente aprendeu que é a pior das gorduras, aqueles sorvetes muito cremosos, então tem que ter muito cuidado para não ter infarto. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de marcadores tumorais, né? Sobre infarto, a gente fechou aqui os principais marcadores bioquímicos, troponinas, creatinoquinase, desidrogenase lática, AST, mioglobina. E falando agora de alguns marcadores tumorais, né? O que é um tumor, né? Aqui nós temos nessa imagem células normais que formam tecidos e órgãos. Então, as células são como tijolinhos, que elas se juntam e formam os tecidos. Elas passam constantemente pelo processo de divisão celular. Células normais, elas crescem, se reproduzem por duplicação de DNA e morrem. Então, nossas células, a gente vai crescendo de tamanho porque nossas células vão se duplicando e nosso DNA vai se duplicando. Então, se a gente fica exposto a muitos agentes tumorais, irradiação ultravioleta, raios solares, produtos químicos, eu trabalho com um produto químico muito tóxico e ao longo dos anos ele pode alterar o meu DNA. Então, durante a minha duplicação do meu DNA, agentes cancerígenos podem induzir as minhas células a sofrerem mutação. Então, nós temos uma célula normal que pode sofrer alteração do material genético do seu DNA, se transformar numa célula mutada. Se a pessoa ingere álcool, muito álcool a vida toda. Então, esse álcool, ao longo dos anos, essa substância química vai causando ali alteração no meu DNA durante a duplicação das minhas células, pode causar uma mutação. Se a pessoa fuma por muito tempo, se a pessoa trabalha com uma substância química por muito tempo, produto tóxico. Então, todas essas substâncias químicas do nosso organismo, pessoal, elas entram no nosso corpo e vão fazer algum efeito. Então, pode ser que um contato não faça efeito, mas ao longo de 30 anos, todo dia a pessoa recebendo, absorvendo aquela substância tóxica, ela pode ter ali uma alteração no material genético e sofrer mutação. Então, ocorre uma reprodução celular. A célula mutada, ela pode se dividir de maneira desordenada e dar origem a um tumor. Então, aqui, nós temos a formação de um tumor. Então, o câncer são células mutadas que invadem outros tecidos e órgãos. Então, aqui nós temos o desenvolvimento tumoral. E aí, dependendo de cada tecido que é desenvolvido o tumor, nós temos marcadores tumorais específicos. Então, aqui nós temos eu mostrei para vocês aqui os principais fatores de risco que podem induzir o desenvolvimento de um tumor, o cigarro, o bacon, o cachorro-quente, as gorduras, massa, fritura, irradiações, alteração genética, fumaça, vinho, né, muita carne, muito churrasco. Então, enfim, ter principalmente cuidado com a alimentação, com irradiação, com exposição a agentes químicos, porque tudo isso pode alterar a divisão celular das nossas células e causar mutação, desenvolvendo tumores. E aí nós temos os tumores benignos, né? São aqueles que têm uma estrutura mais controlada, eles são mais organizadinhos e eles podem não causar dano nenhum ao nosso corpo. Já o tumor maligno, que também é chamado de câncer, ele tem um crescimento mais desordenado, pode sofrer aqui metástase, né, que é pela nossa corrente sanguínea se espalhar para outros órgãos e formar aqui o câncer em mais de um órgão, em mais de um tecido. Então, o tumor maligno é aquele que é mais preocupante, que ele é mais invasivo, severo ao nosso corpo, pode aí consumir muitas nossas células e causar essa pessoa ali um efeito muito potencial, levando até a morte. Principalmente aqueles
tumores malignos que têm metástase, que vão se espalhando pelo corpo inteiro, então é como se fosse consumindo o corpo inteiro. Então, o desenvolvimento do câncer, existem genes que constituem apenas uma pequena proporção do genoma humano, mas têm papéis importantíssimos no desencadeamento do câncer, que são os proto-oncogenes e os genes supressores de tumores. Então, no nosso corpo, nós temos os genes que são proto-oncogenes, eles são genes que participam do crescimento celular normal, são proteínas que regulam o crescimento celular, mas se esses proto-oncogenes, eles sofrem mutações e se tornam oncogenes, então eles podem desenvolver câncer. Então, tem que ter muito cuidado. São proteínas específicas que elas não têm a função de causar câncer, mas se elas são alteradas geneticamente por meio de mutação, elas se tornam oncogênicas cancerígenas. E os genes supressores de tumores é como se fossem aquele freio, né? Ele é um freio para a gente não ter tumor. Então, esses genes supressores são proteínas que impedem o crescimento celular. Então, se a gente tem uma mutação nesses genes supressores de tumor, a gente pode ter proteínas ineficientes e causar câncer. Então, vocês pensem assim, que os genes supressores de tumor fossem o freio do carro. Se a gente perde o freio, então ele desembesta, ele vai direto. Então, se a gente perde o freio do nosso carro, vai ter o crescimento aí tumoral anormal, tá bom? E aí, esses proto-oncogenes são células que ajudam o crescimento das células. Mas se esse crescimento das células se torna de forma desregular, eles podem se tornar oncogenes e formar tumor. Então, tem que ter muito cuidado com o desenvolvimento de tumores, porque pode ser por mutação genética, né? Pode ser não. Todo tumor é desenvolvido por uma alteração genética, seja ela por ativação dos proto-oncogenes em oncogenes, ou seja ela por inibição aí dos genes supressores de tumores. Então, os marcadores tumorais são substâncias específicas de cada órgão do nosso corpo. Então, o paciente está com sintomas de câncer de tireoide. Então, nós vamos ter os marcadores específicos de câncer de tireoide, que é o CA, tireoglobulina, câncer de mama, CA, CA15-3, câncer de fígado, CA, FP, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de pulmão, esôfago, estômago, colo retal, metástase no osso. Então, cada órgão específico do nosso corpo vai ter um marcador bioquímico específico também. Mas tem marcador que pode designar mais de um tipo de câncer? Sim. Por exemplo, esse aqui, ó, CEA. Ele pode estar presente aqui em diversos tipos de câncer, né, no nosso corpo. Então, precisa fazer os exames mais específicos possíveis. Então, os marcadores tumorais é uma substância produzida por um tumor encontrada no sangue, nos fluidos corporais ou nos tecidos e que pode ser usada para predizer a presença do tumor, seu tamanho e a resposta ao tratamento. Então, de acordo com a quantidade de marcador tumoral, a gente consegue associar quantitativamente também aí o tamanho, a resposta ao tratamento, se o tratamento está conseguindo reduzir o marcador bioquímico ou não. Então, clinicamente, o marcador tumoral ideal deve ser específico para um dado tipo de câncer e sensível bastante para detectar tumores pequenos. Então, a gente pega os marcadores mais específicos possíveis para cada órgão. Então, nós vamos falar aqui de alguns tipos de marcadores, como a fosfatase alcalina LP, lactato desidrogenase, LDH, que a gente viu que ele também está disponível no infarto agudo do miocárdio, mas alguns tumores também desenvolvem aqui a lactato desidrogenase, porque está relacionado ao aumento de ATP e consumo de energia. Então, quando a pessoa tem câncer, ela tem um consumo maior de energia, porque a célula está lá descontrolada, a célula cancerígena, trabalhando ali no nosso corpo sem parar para desenvolver um tumor enorme, então ela vai ter aí um aumento de lactato desidrogenase. A fosfatase alcalina, ela também estava relacionada com a avaliação hepática, né, no fígado, e ela também está aqui em alguns tumores. PSA, que é o antígeno prostático, alfa-fetoproteína, tireoglobulina, beta-HCG, antígeno carcinoembriogênico, que é o CEA, nós temos CA15-3, CA125, CA19-9, BRCA1, BRCA2. Então, aqui eu coloquei uma listinha de alguns tumores, né, alguns marcadores tumorais, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses, esses são super importantes, e são tumores que são cada vez mais presentes, né, no contexto literário,
Então, não só esses marcadores tumorais, mas tem muitos outros, de muitos tipos de câncer, de tumores benigno ou maligno, mas eu coloquei para vocês uns que são bem comuns na clínica, na prática clínica. Então, fosfatase alcalina, LP, ela pode ser originada do fígado, osso ou da placenta. Então, atividades elevadas da ALP são vistas com câncer primário ou secundário, principalmente de osso e fígado, e estará, em alguns casos, aumentada em câncer de próstata também. Então, tem que ter atenção, porque essa ALP ela é sintetizada pelo trofoblasto e é levada no soro de mulheres grávidas. A gente falou sobre isso também na aula passada. Então, a fosfatase alcalina ela pode indicar, principalmente, alteração, mutação genética, desenvolvimento de câncer de osso e de fígado, porque ela é originada no osso ou no fígado. E também tem que ter cuidado mulheres grávidas que têm um aumento aqui pelo trofoblasto na placenta durante a gestação. Lactato desidrogenase é uma enzima de via glicolítica, é liberada como resultado de dano celular. A elevação da LDH no câncer é particularmente não específica, então, câncer de fígado, leucemia aguda, câncer de testículo, câncer de mama, colo, estômago e pulmão. Então, a LDH ela pode estar aumentada em diversos tipos de câncer, ou até mesmo não precisa ser câncer, como a gente viu o caso do infarto, porque essa LDH ela está presente na via glicolítica, então na formação de energia. Como alguns tumores, eles necessitam de muita energia, as células são muito agressivas, então aumenta a LDH. Antígeno prostático específico, que é o PSA, esse aqui é específico de câncer de próstata. Então, o PSA é produzido pelas células epiteliais dos ductos da glândula prostática e mama. Então, o PSA ele é secretado no lúmen do ducto prostático e no fluido seminal. Ele é atualmente um dos marcadores tumorais disponíveis mais promissores no órgão específico da próstata. O uso clínico mais importante de PSA é o monitoramento do tratamento definitivo de câncer de próstata. Então, através da avaliação sanguínea, a gente consegue ver o nível de PSA, se está aumentando ou diminuindo. Quando a pessoa faz cirurgia de próstata, ou está fazendo tratamento por quimioterapia, radioterapia. Então, às vezes, pessoal, o exame do toque que é feito, ele não consegue, não consegue sentir aqui o tumor da próstata. Então, nesse caso, se o tumor ele nasce nesse outro lado, aqui, que é uma região não palpável, então o tumor ele não vai se tornar palpável. Então, faz o exame do toque, mas aí não consegue sentir, não consegue definir se esse paciente tem um tumor, porque esse tumor ele está aqui numa região não palpável. Então, se ele tiver aqui, ele é palpável, o tumor de próstata palpável nessa região, mas se ele tiver desse lado, ele não é palpável. Então, é importantíssimo, além do exame do toque, fazer o exame sanguíneo PSA, porque se tiver realmente o tumor na próstata, vai aumentar os níveis de PSA no sangue. Então, é por isso que é importante fazer os dois, tanto o exame do toque quanto o exame sanguíneo. Porque se no do toque, às vezes, não pega um tumor aqui não palpável, aí no sangue consegue identificar. Aqui eu coloquei uma observação que a mama, ela produz PSA em baixas concentrações sob condições fisiológicas. Então, a gente tem um pouco de PSA, né? A mama, ela produz, mas tem que ter cuidado, porque se tem um aumento muito grande, pode estar relacionado aí com câncer de próstata nos homens. Então, o câncer de próstata, ele é o mais incidente em homens, quando detectado precocemente, potencialmente curável por prostatectomia radical. Então, aqui nós temos uma próstata com tumor, ó. Olha como que fica a próstata com tumor. E aqui nós temos uma próstata normal. Então, o PSA é um dos marcadores bioquímicos mais indicados aí no diagnóstico de câncer de próstata. A alfa-fetoproteína, AFP, é um marcador de carcinoma hepatocelular e células germinativas. Então, a AFP ela é sintetizada em grandes quantidades durante o desenvolvimento embrionário pelo saco vitelíneo fetal e fígado. E a AFP ela é intimamente relacionada genética e estruturalmente à albumina, tendo homologias extensas na sequência de aminoácidos. Então, essa alfa-fetoproteína ela está relacionada principalmente em carcinoma hepatocelular e células germinativas. Então, aqui nós temos, por exemplo, um câncer de ovário, né? Então, pode estar relacionado aqui com câncer de células germinativas, que são os nossos óvulos, né? Desenvolvimento dos óvulos. Tireoglobulina, TG, ela é produzida pela glândula da tireoide, como precursor do hormônio da tireoide.
O principal uso da medida de tireoglobulina é como marcador tumoral para pacientes com diagnóstico de câncer de tireoide. Após a retirada do tumor, o aumento de tireoglobulina ele pode ser relacionado como recidiva do tumor, então tem que ter muito cuidado. Nós temos uma tireoide normal, aqui nós temos um nódulo, aqui pode ser um nódulo benéfico, né? Nós temos o tumor benigno, então esse aqui pode ser benigno, e aqui nós temos o câncer, que é quando é o tumor maligno, mais agressivo. Então, se aumentou a tireoglobulina, pode pesquisar aqui se a pessoa tem um câncer de tireoide. Gonadotrofina coriônica humana, que é o beta-HCG. Então, o beta-HCG não é só para saber se a mulher está grávida. Os níveis de beta-HCG no sangue estão aumentados em pacientes com alguns tipos de câncer de testículo e ovário, principalmente tumores de células germinativas. Podem ser usados no diagnóstico para monitorar a resposta ao tratamento, para detectar precocemente uma recidiva. Então, às vezes, a mulher vai fazer o exame de beta-HCG para ver se está grávida, aí está aumentado, mas não é gravidez. Então, tem que ter cuidado, porque pode ser aí um tipo de câncer testículo nos homens e ovário nas mulheres. Antígeno cássino embriogênico CEA, esse aqui é uma glicoproteína produzida pelo feto, secretada pelas células do trato digestório. Ela possui distribuição em vários tecidos, sendo usadas como marcador tumoral do trato gastrointestinal, pulmão, ovário, mama e útero. Então, ele é um marcador de baixa especificidade, porque ele pode estar presente em vários tipos de câncer. Então, aumento nos níveis séricos em algumas doenças benignas também, como hepatite, doença pulmonar obstrutiva crônica, artrite reumatoide, pancreatite. Então, esse marcador bioquímico, ele não tem muita especificidade, ele pode ser produzido em diversos tipos de câncer. O ideal é usar sempre os marcadores mais específicos. Então, aqui eu coloquei 3 marcadores, CA15-3, que é uma glicoproteína sintetizada por células epiteliais glandulares, marcador tumoral de câncer de mama. CA125 é um antígeno produzido por células epiteliais do ovário, marcador tumoral de ovário. Ele é indicador de resposta ao tratamento e possível recidiva. E CA199, que é um antígeno de superfície relacionado com tumores do trato gastrointestinal, possuindo maior relação com câncer de pâncreas, aplicado no acompanhamento da resposta ao tratamento. Então, coloquei aqui 3 marcadores que são relacionados cada um com um tipo de tumor específico. CA15-3, marcador tumoral de câncer de mama, CA125, marcador tumoral de ovário, CA19-9, marcador tumoral trato gastrointestinal, principalmente câncer de pâncreas. Então, esses marcadores, eles são avaliados, se o diagnóstico for fechado para câncer, é feito o tratamento e depois faz a avaliação novamente desses marcadores, para ver se houve redução desses marcadores, ou se teve uma recidiva, se o tumor, mesmo tendo sido retirado, se depois ele tem volta, se os marcadores bioquímicos pararam de ser produzidos e com o tempo voltaram a ser produzidos, então quer dizer que teve recidiva. É muito importante avaliar esses tumores, tanto no diagnóstico, quanto no tratamento e avaliação, para ver se o paciente teve recidiva do tumor. E aqui eu coloquei para vocês mais 2 que são importantíssimos, que é o BRCA1 e BRCA2. Eles são relacionados com câncer de ovário e útero. Então, a Angelina Jolie, por exemplo, ela fez uma cirurgia para retirar os ovários e ela fez a cirurgia de mastectomia para retirar as mamas. Então, o que aconteceu com a Angelina Jolie? Ela fez uma descoberta por meio de um exame que analisou os genes BRCA1 e BRCA2. A atriz Angelina Jolie, ela descobriu que tinha alto risco de ter câncer de mama e de ovário devido a uma mutação no gene BRCA1. Então, a Angelina Jolie, ela fez a investigação genética, ela viu que ela tinha uma alteração aqui do gene BRCA1, né? Pessoas do sexo feminino da sua família morreram por câncer desse tipo, né? Por essa mutação genética. Então, ela viu que ela tinha herdado a mutação genética da família. Então, por isso que ela já decidiu retirar os ovários e a mama, para não correr o risco dela desenvolver um câncer futuramente. Então, ela retirou as mamas em 2013, a Angelina Jolie retirou o tecido mamário e colocou implantes no local. 87% era de o risco da atriz desenvolver o câncer de mama. E em 2015, ela retirou os ovários, né, e as trompas. Ela tinha 50% de risco de desenvolver o câncer de ovário e trompas. Bom, então essa foi a nossa aula de marcadores tumorais. Eu descrevi para vocês alguns marcadores que são importantes, principalmente relacionados aí com os tumores que são mais
vistos na prática clínica, que é tumor, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de próstata, câncer de tireoide, a gente viu sobre câncer de fígado, enfim, são marcadores, e principalmente para vocês entenderem o contexto, como que a gente faz a análise, né, bioquímica, como faz a análise desses marcadores, enfim. Então, nós temos aqui os marcadores, principais marcadores tumorais, que são moléculas que são avaliadas e relacionadas com tumores específicos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? A próxima aula que nós vamos ter é a aula de perguntas e respostas. Muito obrigada a todos e até a aula 5.